Doutores, vocês sabem quais são os 5 mitos dos injetáveis? Mito número 1. Injetável não é coisa de médico sério. Bem, doutores, injetável é coisa de médico sério, sim. O que é um médico sério? É aquele que pratica uma medicina baseada em evidências. E hoje já tem evidência de sobra sobre os benefícios daquilo que a gente usa nessas terapias endovenosas, intramusculares, essas terapias injetáveis. Então, não existe, eu acho que, dúvidas que o selênio tem funções incríveis aí no nosso corpo, essenciais. Não existe dúvida de que o zinco, de que as vitaminas do complexo B, né, o PQQ, o ácido alfa-lipoico e tantos outros suplementos aí que a gente trabalha, a vitamina D. A única coisa que vocês precisam entender e que a gente está tentando provar e tentando mostrar para vocês aqui é que é uma forma de administrar diferente. Então, se você tem o costume de passar aí a vitamina D, 5.000 unidades, 7.000, 15.000, 50.000 unidades por dia, por semana, por mês para o seu paciente, você hoje tem uma alternativa de tratamento. Quer fazer ela via intramuscular, uma vez por mês ou a cada 3 meses, vai depender aí da sequência de exames e de como esse paciente vai absorver essas vitaminas. E você tira um suplemento, tira um comprimido a mais do seu paciente que ele tem que tomar todos os dias. Então, quando você consegue associar, tem alguns suplementos que você não vai conseguir fazer, ou alguns medicamentos que o paciente vai ter que tomar em casa. Imagina ele ter que tomar os remédios dele, ele tem que tomar mais 15, 20 cápsulas de comprimidos por dia. Então você vai fazer isso de forma endovenosa, de forma intramuscular. Então, gente, é assim, evidência científica existe e eu acho que isso é indiscutível, ok? Magnésio funciona? Funciona. Vitamina D funciona? Funciona. Geralmente, quando alguém questiona isso para mim, o que eu entendo? Eu entendo que a gente não consegue estudar a quantidade de trabalhos científicos que tem hoje já divulgados na literatura, né? E muitas vezes a gente até distinguir o que é bom, o que é ruim, quais são as plataformas melhores. O que a gente sabe também é que a quantidade de trabalho científico que existe hoje disponível no mercado, que existe hoje nessas plataformas, é inviável para um médico estudar tudo isso todos os dias. Eu tive numa conferência esse ano e a gente discutia nessa conferência o que se espera da saúde e da medicina nos próximos 6 anos, 10 anos. E realmente é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado hoje. Eu acho que nós médicos devemos nos preparar para essas mudanças da saúde. E lá a gente falava sobre o Watson. O Watson é aquele supercomputador lá que estuda sobre saúde, sobre medicina há anos. E eles têm aperfeiçoado cada vez mais a forma do Watson entender e identificar aí os melhores trabalhos e acumular mais e mais conhecimento. E eles fizeram uma comparação muito interessante. Se um médico for estudar todos os estudos que são publicados todos os dias no mundo inteiro, ele teria que estudar 27 horas por dia. O Watson faz isso em 8 segundos. Ou seja, doutor, é impossível a gente estudar tudo. Então a gente hoje acaba optando por cursos, por conferências, né, buscando se especializar mais numa área do que em outra. E eu vou estar disponibilizando para vocês também vários estudos que a gente se baseia. São estudos sempre de boas referências, eu garanto. A gente vai estar colocando aqui embaixo, sempre nos links que a gente vai estar falando dos suplementos, eu vou colocar sempre os estudos nos quais a gente tem se baseado, tá bom? Então, terapias endovenosas, intramusculares, terapias injetáveis, são coisas de médico sério, sim. Mito número 2. Eu não preciso dos injetáveis porque eu já trabalho com a via oral. Ok, doutores, que bom que você já faz essa suplementação via oral. Só que, sem dúvida nenhuma, a via injetável tem alguns benefícios frente ao via oral. A gente já sabe que boa parte dos pacientes não faz o tratamento que o senhor está prescrevendo. Acredita-se que 50% dos pacientes não tomam os remédios que você prescreve. Isso é um estudo publicado. Pacientes com doenças crônicas, tá? Então, se você falar ainda de suplemento, que é uma coisa para melhorar a saúde dele, para melhorar o estilo de vida, para ele ter mais saúde, quem sabe isso ainda seja menor essa estatística, a gente não está tratando, não está resolvendo uma doença, não é um antibiótico para tratar uma febre, um mal-estar que ele está sentindo. Então, quem sabe isso ainda seja menor, tá, gente? Então, essa é uma grande vantagem da terapia endovenosa frente ao via oral, porque você vai fazer isso dentro do seu consultório e você tem a garantia de que o seu paciente está tomando a medicação.
É super frustrante pra gente, às vezes a gente passa lá, tem todo um trabalho de montar uma receita para o paciente, se preocupando muitas vezes em não passar coisas muito caras que o paciente não consiga comprar, às vezes se preocupando em colocar o menor número de cápsulas e tal, para que caiba dentro do dia dele, pensando em quantas tomadas ele vai fazer por dia. Você tem toda essa preocupação, faz uma prescrição linda e o paciente não toma. E muitas vezes ele ainda volta no seu consultório e fala assim, doutor, não funcionou. Não senti nada, não emagreci, não estou dormindo bem. Aí você pergunta, e aquela medicação tal? Ah, então, doutora, aquela lá eu não fiz. Então fica difícil muitas vezes, e muitas vezes o paciente nem te conta que ele não tomou, né? Ele só reclama que não está funcionando, mas ele nem te conta que não tomou. Acredita-se, inclusive, que o número de internações nos Estados Unidos, o American Journal publicou que em torno de 1/3 a 2/3 das internações nos Estados Unidos tem relação com a falta de adesão ao tratamento das doenças crônicas. Então o paciente não toma o remédio e por conta disso ele interna mais vezes. Quando você começa a trabalhar com a terapia endovenosa, é bem interessante, tanto a terapia endovenosa quanto a terapia intramuscular. É muito interessante que o paciente começa a retornar de forma mais frequente no seu consultório. Então essa é uma grande vantagem. Sem contar, né, gente, os benefícios das barreiras que a gente não enfrenta quando se fala em tomar um remédio direto na veia, ou ele de forma intramuscular, ou ele, né, dentro do músculo. Então a absorção é diferente. Quando você passa um comprimido para esse paciente, você não sabe a capacidade que ele tem de absorver aquele suplemento, ou aquele medicamento mesmo. Você vai lá, passa 50 mil unidades de vitamina D para um paciente seu, 50 anos de idade. E você passa para um outro paciente com a mesma idade, quem sabe aí com a mesma condição física. Por que um volta no seu consultório com níveis ótimos de vitamina D e o outro não mudou nada? Porque ele tem condições de absorção diferentes, os nossos organismos, né, são diferentes. Como que você vai quantificar isso? Isso é um grande desafio da medicina. Inclusive a gente entender, na hora que você vai prescrever, você entender o quanto que ele está absorvendo aquilo que você está passando. Quando você fala em terapia endovenosa, você sabe que aquela vitamina D que você está passando, ela está sendo absorvida. Você não tem barreiras ali, você não tem a barreira hepática, você não tem outras barreiras, a barreira intestinal, você não tem outras condições que podem interferir nesse processo de absorção. Essas sim são grandes vantagens da terapia endovenosa. Sem contar que você aproxima seu paciente de você. Quando você passa um remédio, fala assim, volta para mim daqui a 3 meses. Durante 3 meses, gente, muda muita coisa na sua vida, imagina a da do paciente. Ele pode ter perdido algum ente querido, ele pode ter saído do serviço, ele pode ter mudado de cidade, ele pode ter vendido um carro, ele pode ter comprado um carro, enfim. Por vários motivos ele pode ter abandonado aquele tratamento. Ou às vezes não ter sido fiel e persistente na tomada da medicação. Quando você trabalha com terapia endovenosa, seu paciente acaba voltando com mais frequência no seu consultório. Então isso garante um maior benefício na terapia endovenosa intramuscular frente à terapia via oral. Então sim, existe diferença e você vai observar isso tanto na sua vida quanto na vida do seu paciente. Mito número 3. Injetável é perigoso. Bem, colegas, injetável não é perigoso se ele for feito da forma correta, se ele for administrado pela via adequada, realmente é muito seguro. Então o que a gente sempre orienta? Você ter aqueles pré-requisitos básicos dentro da clínica, a grande maioria das clínicas já trabalha com isso, e a gente vai estar disponibilizando para vocês aí esses pré-requisitos básicos, que estão mais relacionados, por exemplo, quando você vai fazer anestésico local, né, para fazer pequenas cirurgias aí no consultório, o fato de você usar lidocaína, você tem que ter ali algumas substâncias, você tem que ter um carrinho de emergência, são exigências aí da vigilância sanitária, exigências do CRM, e tá tudo bem, é o mesmo critério que a gente utiliza para usar lidocaína, fazer pequenas cirurgias no consultório, são os mesmos pré-requisitos que a gente usa para as terapias endovenosas. Pensando em quê? Pensando em reação alérgica, por exemplo. Né? Eu, por exemplo, já tive um caso, o paciente teve uma reação alérgica quando fez uso de Noripurum. Noripurum é um remédio, um suplemento aí de ferro que a gente usa nos hospitais de forma corriqueira. E uma paciente foi fazer a suplementação, ela tinha uma ferritina de 9 e a gente foi fazer a suplementação, quando ela fez, ela teve uma reação alérgica e a gente resolve isso aí
com as medicações apropriadas. E eu vou estar conversando melhor com vocês sobre essas reações. Mas geralmente estão associadas mesmo a tanto reações alérgicas e os riscos estão associados à via errada de administração. Então, gente, é muito mais com relação ao que os outros estão fazendo do que o médico está fazendo, tá bom? Então tem que tomar cuidado aí com a enfermeira, com o risco da enfermeira aí estar fazendo remédio errado, pela via errada, se é intramuscular, se é endovenoso, endovenoso. Então, um bom treinamento da enfermagem é essencial para que problemas não aconteçam durante as suas infusões. O que a gente está administrando nesses soros aí, né, que a gente está começando a conversar, são suplementos. É a vitamina B, é a vitamina C, é a vitamina D, é o zinco, é o selênio, é o magnésio. São coisas que você já tem no seu corpo, são coisas que o seu paciente já tem. Agora, se você for falar em superdosagem, aí sim, aí existem riscos, mas a gente não trabalha com superdosagem. A gente trabalha com níveis fisiológicos, tá bom? Então, os riscos são muito baixos. Então, doutores, é seguro sim, contanto que a gente siga aí alguns critérios básicos de uma boa administração de medicamentos que são seguidos nos hospitais e a gente também tem que seguir esses critérios no nosso consultório. Não é nada muito absurdo, viu, gente? A gente está acostumado a lidar com coisas muito mais complexas. Quando a gente fala de terapia endovenosa, às vezes parece um bicho de 7 cabeças. Gente, bicho de 7 cabeças é o que você enfrentou na sua faculdade. É estudar embriologia, histologia, fisiologia, patologia. Aquilo ali era difícil. Isso aqui não é difícil, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. E você vai observar no dia a dia, na sua prática, que existem, por exemplo, efeitos colaterais. E geralmente os efeitos colaterais, eles estão associados com a reação da medicação. Por exemplo, o PQQ, ele dá um pouco de calorão no paciente quando ele toma. Se você avisa ao paciente que ele pode sentir um calorão, tá tudo bem. Agora, você foi lá, colocou um soro no seu paciente e foi lá, a enfermeira foi colocar enquanto você está no seu consultório atendendo, ele está tomando o sorinho ali do lado. E esse paciente não foi avisado de que ele pode sentir o calorão, aí sim. Isso aí pode criar uma sensação de que está dando alguma coisa errada, de que ele está passando mal, de que ele vai morrer. Isso pode causar um transtorno muito grande. Então eu sugiro que você entenda melhor dos efeitos colaterais. As medicações não são muito comuns, né? O PQQ, por exemplo, faz isso. Outra coisa importante é o 5-HTP, quando você vai suplementar o 5-HTP. Se o paciente faz uso de algum antidepressivo, ele também pode ter algum mal-estar associado a náuseas e vômitos. Então, geralmente a gente não usa esse suplemento para quem faz uso de antidepressivos. E a gente vai estar explicando melhor esses efeitos colaterais, mas não são muitos também, viu, gente? É uma coisa bem fácil, bem simples de você ter conhecimento aí no seu dia a dia, tá bom? Então, não é perigoso, contanto que a gente faça sempre com muita segurança, tendo garantias aí de que sua enfermeira está fazendo de forma adequada. Eu já contei essa história e vou contar de novo. Eu nunca esqueço um dia que eu cheguei na clínica e a minha enfermeira estava sem óculos. Pelo fato de ser uma clínica pequena, né, e eu ter poucos funcionários, a hora que eu olhei para ela e vi que ela estava sem óculos, eu perguntei, ela falou que se recebeu em casa, eu falei, vai na sua casa buscar seu óculos. Então a gente tem que tomar cuidado aí com essas pequenas coisas, porque geralmente os erros que acontecem estão muito mais relacionados ao que a enfermagem está fazendo do que a sua prescrição. E também, gente, quando você passa um remédio, quando você pega uma receitinha e prescreve um remédio para o seu paciente, você e seu paciente estão assumindo um risco com relação àquilo. Se você for pegar as bulas dos remédios, está lá, milhares de efeitos colaterais. Quando a gente fala de remédio, de medicamento, aqui nós estamos falando de suplementos. Suplementos, os efeitos colaterais são muito pequenos, são muito menores se comparados aos medicamentos que a gente aprendeu a usar e que a gente usa aí de forma muito tranquila no nosso dia a dia. Então não é perigoso, contanto que seja feito de forma muito consciente e criteriosa. Mito número 4. As terapias injetáveis não são permitidas pelo Conselho de Medicina. Bem, gente, na verdade, o Conselho não se opõe a esse tipo de tratamento, até porque muito já é feito nos hospitais, né? Se você for pegar, você tem a vitamina C, você tem a vitamina B, que a gente já faz aí, tem o Noripurum,
que a gente já faz aí em ambiente hospitalar, tá? Mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que nós devemos cumprir. Então vamos acompanhar aí a resolução do CRM. A reposição de deficiências de hormônios e de outros elementos essenciais se fará somente em casos de deficiência específica comprovada, de acordo com a existência de nexo causal entre a deficiência e o quadro clínico, ou de deficiências diagnosticadas cuja reposição mostra evidências de benefícios cientificamente comprovados. Bem, gente, como vocês podem ver, pela resolução do CRM, ele não se opõe, mas ele cria alguns critérios que eu acho que todos nós já nos baseamos nesses critérios, né? Nexo causal, exames laboratoriais e a indicação clínica, né, gente? A clínica é soberana. Se a gente fizer a boa prática da medicina, que eu tenho certeza que vocês já estão acostumados, a gente não vai ter problema nenhum. O CRM não se opõe, é uma prática, inclusive, que até o momento é exclusiva do médico. Hoje no Brasil, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, ninguém está apto a realizar terapias injetáveis. Somente o médico pode trabalhar com esse tipo de terapia. Já é diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos. Lá os pacientes já podem meio que se automedicar, né? Eles chegam, escolhem um soro com a vitamina tal, com o intuito de melhorar a imunidade, com o intuito de melhorar o jet lag, com o intuito de melhorar a performance física de academia. Nos Estados Unidos isso é permitido, aqui no Brasil não. O nosso conselho é bem rigoroso com relação a isso e isso é bom pra gente. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que nós somos os prescritores, somente o médico pode realizar isso. A gente sabe, inclusive, que tem aí esteticista fazendo injetável, resveratrol, eu já ouvi cada coisa por aí, já vi venda online, inclusive, de alguns suplementos injetáveis intramusculares. Então, isso é proibido. Só pode trabalhar com injetável no Brasil você, doutor. Então, aproveite essa oportunidade que nós temos, inclusive, de melhorar a saúde do seu paciente e melhorar o lucro do seu consultório. Mito número 5. É difícil trabalhar com os injetáveis. Bem, gente, na verdade, a gente costuma ter medo do desconhecido. Injetável não é difícil, não é complexo. Como eu já disse antes, difícil foi a faculdade que nós tivemos que fazer. Aquilo ali, 6 anos, estudando aquele mundo de teoria. Vocês lembram da anatomia, que a gente tinha que estudar que a artéria passa por debaixo do músculo, que passa do lado do tendão, do osso. Aquilo ali é difícil, gente. Isso é fácil para você, doutor, que já trabalhou com tantas coisas complexas, que sabe fazer uma cirurgia, que aprendeu a operar, que aprendeu a fazer um parto, que aprendeu a atender um recém-nascido, que aprendeu a diagnosticar doenças raras. Isso sim é difícil. Isso aqui é fácil, porque isso aqui nada mais é do que um complemento de tudo que você estudou na faculdade, de tudo que você já vivenciou com seus pacientes, de tudo que você já vivenciou com a sua saúde. Então isso aqui é só um complemento. Terapia endovenosa não é difícil, terapia injetável não é difícil. Isso é um mito, tá bom? A gente vai estar conversando aí porque parece... estamos falando aí de PQQ, de HMB e de alguns outros nomes aí que parecem bicho de 7 cabeças. A gente vai ter que voltar um pouquinho na farmacologia, relembrar ali. A gente não gosta muito, né? Tem médico aí que não gosta muito da farmacologia, eram aulas meio complexas. Então a gente vai tentar fazer da forma mais fácil para vocês entenderem aí dentro da prática. Porque o que interessa pra gente, é a prática. Eu vou explicar para vocês um pouquinho a fisiologia da coisa, a farmacologia da coisa, mas é a prática. É o seu paciente que tem uma queixa e você fez um diagnóstico, você fez um exame laboratorial e a gente vai resolver esse problema de uma forma simples, rápida, fácil e com um resultado realmente impressionante. Terapia endovenosa funciona porque está funcionando no mundo inteiro e não é só por isso. Eu falo que tudo que funciona, ele tem uma tendência a se perpetuar. Se não funciona, gente, ele acaba, viu? E eu garanto para vocês que isso a gente já pratica há muitos anos e a cada dia que passa tem aumentado mais. E o que eu espero é que você seja um médico pioneiro na sua região, que você seja um médico pioneiro na sua cidade. E eu vou te ensinar como é que faz isso, tá bom? Um abraço e até a próxima.